Introdução a redes neurais artificiais. Olá, eu sou o criador de conteúdo digital do Projeto Cibernético, e esse vídeo é sobre o funcionamento e desenvolvimento de redes neurais artificiais. Antes de mergulharmos na discussão sobre redes neurais artificiais, é fundamental compreendermos um pouco sobre o funcionamento do cérebro dos seres vivos, pois ele serve de inspiração para o desenvolvimento dessas redes. Vamos começar com uma descrição básica do cérebro humano e das células nervosas, que são os neurônios. O cérebro humano é um órgão incrivelmente complexo e fascinante, responsável por controlar praticamente todas as funções do nosso corpo, desde as mais básicas, como respiração e batimentos cardíacos, até as mais complexas, como pensamento, emoções e consciência. Dentro do cérebro, existem bilhões de células nervosas, conhecidas como neurônios. Os neurônios são as unidades fundamentais do sistema nervoso e desempenham um papel crucial na transmissão de informações através do cérebro e do sistema nervoso para controlar todas as nossas funções corporais e mentais. Em termos de estrutura, o neurônio é composto por três partes principais: o corpo celular, ou soma, os dendritos e o axônio. O corpo celular é o centro do neurônio e contém o núcleo, que abriga o material genético e controla as atividades celulares. Os dendritos são as ramificações curtas e finas que se estendem a partir do corpo celular e recebem sinais de outros neurônios ou de células sensoriais. Eles funcionam como antenas, capturando os sinais elétricos e químicos que são transmitidos de um neurônio para outro. O axônio é uma única extensão longa do corpo celular que transmite os sinais elétricos do neurônio para outras células, como neurônios vizinhos, músculos ou glândulas. O axônio é envolto por uma cobertura isolante chamada bainha de mielina, que ajuda a acelerar a transmissão dos sinais elétricos. Quando um neurônio recebe um impulso elétrico suficientemente forte dos dendritos, ele dispara um impulso elétrico ao longo do axônio em direção às células vizinhas. Esse impulso elétrico é conhecido como potencial de ação, e é a forma como as informações são transmitidas de um neurônio para outro através de sinapses, as junções entre os neurônios. Essa é apenas uma visão geral simplificada de como os neurônios funcionam no cérebro humano. Eles são incrivelmente complexos e interconectados, formando redes neurais que são responsáveis por todas as nossas funções cognitivas e comportamentais. Essa estrutura e funcionamento do cérebro humano tem servido de inspiração para o desenvolvimento de redes neurais artificiais, que são modelos computacionais projetados para simular o comportamento dos neurônios e realizar tarefas inteligentes. Agora que temos uma compreensão básica de como funciona o cérebro humano e os neurônios, podemos começar a explorar como essa biologia inspirou a criação das redes neurais artificiais. Redes neurais artificiais são sistemas computacionais projetados para imitar a forma como os neurônios do cérebro humano processam informações. Elas são compostas por unidades chamadas neurônios artificiais, ou perceptrons, que se conectam em camadas, formando uma rede. Assim como os neurônios biológicos, os perceptrons têm uma estrutura que permite a transmissão de informações. Para entender melhor como funcionam os perceptrons, vamos compará-los com os neurônios biológicos. Assim como os dendritos recebem sinais de entrada de outros neurônios, a camada de entrada de um perceptron recebe dados de entrada, cada um com um peso associado. Esses pesos são semelhantes aos dendritos, pois modulam a força do sinal recebido. Combinador linear, corpo celular ou soma. No neurônio biológico, o corpo celular ou soma integra os sinais recebidos pelos dendritos. No perceptron, o combinador linear soma os produtos das entradas e seus respectivos pesos. Função de ativação axônio. Assim como o axônio transmite o sinal do neurônio, se um certo limiar for atingido, a função de ativação no perceptron decide se a soma ponderada deve ser transmitida como saída. Uma função de ativação comum é a função sigmoide. Camada de saída. Após a função de ativação, o sinal é enviado para a próxima camada ou como saída final da rede, assim como o axônio envia o sinal para outros neurônios, músculos ou glândulas. Redes neurais artificiais têm uma ampla gama de aplicações, incluindo reconhecimento de imagens e voz, utilizadas em sistemas de visão computacional e assistentes de voz, processamento de linguagem natural, empregadas em tradutores automáticos, chatbots e análise de sentimentos,
Previsões financeiras, aplicadas para prever movimentos do mercado e detectar fraudes. Diagnóstico médico. Ajudam a identificar doenças a partir de exames e históricos médicos. Na próxima parte desta série, vamos estudar o funcionamento de uma rede neural artificial e entender mais profundamente as técnicas específicas de treinamento de uma rede, incluindo algoritmos de aprendizado.